Graça e paz, como vai vocês? Tudo bem? Vamos comentar aqui hoje sobre a parábola das 10 virgens. Ali em Mateus, no capítulo 24, Jesus ele fala dos seus discípulos de tudo que aconteceria nos dias dos seus discípulos. Ou seja, tudo que os seus discípulos eles veriam acontecer concernente a Israel e a sua história. Então ali ele relata literalmente o que vai acontecer nos dias dos seus discípulos, o que eles vão presenciar, o que eles vão passar nos seus dias, o que eles vão ver nos seus dias. E depois, quando ele termina o assunto, ali no sentido literal da coisa, no sentido que ia realmente acontecer, ele começa a falar através de parábola. E ele fala diversas parábolas ali, após ele concluir aquele assunto, segundo o escritor de Mateus. E uma das parábolas que ele fala ali, que ele traz à tona, é a parábola das 10 virgens. E quem eram as 10 virgens? As 10 virgens eram 10 damas de honra, escolhidas por uma noiva, para poder acompanhá-la até o local da festa. Eram 10 moças escolhidas, para que quando o noivo chegasse até a casa da noiva, até a casa onde a noiva estava, aquelas 10 moças, aquelas 10 damas, acompanhasse o noivo e consecutivamente a noiva também até o local onde seria realizada a cerimônia e a festa de casamento. E ali, baseado nisso que Jesus fala literalmente no capítulo 24, ele traz essa parábola após, relatando ali o que aconteceria com os judeus após aquela data. Levaria 37 anos para que tudo aquilo que ele falou fosse concluído, ou seja, tudo que relatou para os discípulos levaria 37 anos para poder concluir. E nem todo mundo estaria preparado 37 anos depois. Então ali, na parábola das 10 virgens, ele fala que uma parte daqueles judeus estaria preparado para os fatos, para o que iria acontecer, e na época que iria acontecer, uma parte estaria preparada porque levaria consigo um azeite extra, Levaria consigo não só o azeite do conhecimento da história de Israel, da história mosaica, das leis mosaicas, mas também levaria o azeite do conhecimento que ele estava trazendo naquele momento. E por causa desse conhecimento extra, eles suportariam aquele tempo de espera, conseguiriam chegar até aquele tempo onde tudo se consumaria, tudo aconteceria. Naquele tempo onde haveria aquele casamento, aquela cerimônia final. E uma parte daqueles judeus, na parábola ali, ele relata que uma parte daqueles judeus não seriam capazes de esperar por tanto tempo. Faltaria azeite em suas lâmpadas. O conhecimento que eles traziam era um conhecimento superficial e eles não conseguiriam esperar por tanto tempo com as suas lamparinas acesas. Então chegaria um dia onde que aqueles judeus que estavam trazendo aquele óleo, aquele azeite extra nas suas lamparinas ou para as suas lamparinas, conseguiriam entrar naquela nova dispensação, naquela nova fase da história do povo de Israel, e uma parte daqueles judeus, aquela parte que não levaria esse azeite extra, ou viveriam superficialmente, vivendo suas vidas baseadas na lei de Israel, na história de Israel e nas suas leis, eles não seriam capazes de suportar esse tempo de espera, e não só capazes de suportar esse tempo de espera, como também não seriam capazes de entrar nessa nova dispensação. Eles ficariam presos, retidos ali naquela lei, eles ficariam retidos ali naquele tempo, naquela história, retido naquela fase da história que haveria de passar. Então eles ficariam retidos ali dentro dos limites da lei mosaica, ou no conhecimento da lei mosaica, ou no período da lei mosaica, porque quando Jesus está vivendo aquele momento ali, a lei de Moisés ainda estava em vigor. A lei de Moisés só deixou de vigorar quando o templo de Jerusalém foi destruído. Então, quando o templo de Jerusalém foi destruído, é que a lei de Moisés deixou de vigorar. Então, quando a lei de Moisés deixou de vigorar, eles não tinham conhecimento, não tinham aquele óleo extra para continuar a sua história ou vivenciar aquelas bodas que haveriam de acontecer
após a queda do templo, haveria de acontecer as bodas do Cordeiro e eles não estariam preparados para poder entrar nessas bodas do Cordeiro. E com isso ficariam de fora, presos, né, na lei de Moisés, presos nos costumes judaicos. Então 5 virgens, né, ou seja, uma parte do povo de Israel, guardaria uma porção extra, né, de conhecimento dos fatos, do que haveria de acontecer, e entraria nas bodas, né, do Cordeiro, né, para regozijar com ele como sua noiva, né, regozijar com ele para todo sempre. Entraria nas bodas, né, do Pai da Eternidade, do Príncipe da Paz, e reinaria com ele por todo o tempo. Então as bodas era o ato, né, tão esperado, o ato tão desejado, mas infelizmente nem todo o judeu ele se preparou para isso, nem todo judeu conseguiu chegar preparado, chegar naquele dia, né, preparado para o que estava para acontecer. Então nós vamos deixando aqui o nosso ponto de vista, o nosso ponto de pensar, né? A parábola das 10 virgens não era nada mais, nada menos que uma porcentagem de judeus que guardaram aqueles ensinamentos de Jesus e superaram aquele período da história, onde que a lei de Moisés parou de vigorar. E começou-se então uma nova era, uma nova dispensação, né? Aquele céu passou, parte daqueles judeus ficaram retidos debaixo daquele céu e parte daqueles judeus conseguiram superar aquela fase da história e regozijar nesse tempo que nós estamos hoje, onde Cristo está reinando eternamente. Vou deixando por aqui um forte abraço para você, mas um forte abraço mesmo. Graça e paz para você.